O uso da computação nos permite o armazenamento, a transmissão, a segurança e o acesso às informações. Todas essas ações estão relacionadas com a tecnologia da informação, que na atualidade está diretamente ligada ao direito, tanto na aplicação do processo e de critérios de tramitação e publicação, como no estabelecimento de normas que geram direitos e deveres para os cidadãos. É sobre isso que nós vamos conversar no programa OAB Entrevistas de hoje, que começa agora. O sistema digital inovou e modificou procedimentos e comportamentos. Na área do direito, essa influência não foi diferente. Por isso, o processo digital e o direito digital são temas que merecem constante análise e discussão. Para conversar sobre esse assunto hoje, nós estamos recebendo a vice-presidente da Comissão Especial de Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB e conselheira da OAB-DF, doutora Ellen Falcão. Doutora Ellen, seja bem-vinda ao OAB Entrevistas. Muito obrigada pelo convite. Doutora Ellen, vamos começar falando com relação ao processo judicial, ao processo digital. O PJE é um grande exemplo de congruência entre essa evolução tecnológica e o direito. Seria para o direito ou mais para a advocacia? O que o processo digital, o PJE, o processo judicial eletrônico, ele representa dentro desse contexto de inovação tecnológica? O processo eletrônico ele vem ao encontro de um pleito da sociedade, que por consequência da advocacia, que é a questão da celeridade processual. Então, é através da tecnologia que se tem instrumentos para poder trazer essa benquista celeridade, até mesmo através da emenda 45, que elevou a princípio, né? Então, a tecnologia ela veio para justamente favorecer a celeridade processual e, então, para a advocacia é um ponto de mudança, é um ponto de quebra de paradigmas, né? Eu costumo dizer que a gente vem do latim, da linguagem do latim e, de repente, passa para a linguagem do Java. Então, foi uma mudança muito grande para a advocacia, que é essa implantação do processo judicial eletrônico. Então, realmente, é um momento de maior encontro da tecnologia com a advocacia, para benefício do exercício da advocacia. Com certeza temos muitos entraves ainda, é um tempo de mudança, mas realmente o sistema de peticionamento eletrônico, possibilitar que um advogado não vá ao fórum para fazer uma distribuição, é o que vem para poder tanto facilitar o dia a dia do advogado, como também reduzir, né, o tempo de tramitação dos processos. Além do PJE, tem o Diário de Justiça eletrônico. De que forma esses dois instrumentos, essas duas ferramentas, interferiram no andamento processual? Da forma de peticionar, de andar, de fazer com que o processo tenha o seu andamento? O Diário de Justiça eletrônico, ele difere bastante do processo eletrônico. Ele, na verdade, é uma forma que os advogados têm de receber todas aquelas intimações vindo da Justiça. Então, dado ao princípio da publicidade, os tribunais eles devem deixar expostos aquelas decisões, aquelas sentenças, e para isso, então, é utilizado o Diário de Justiça eletrônico. É o modo de leitura que o advogado faz de todas as informações constantes no tribunal. Nós tivemos com a edição da Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico de 2006, uma possibilidade de não utilização do Diário de Justiça eletrônico. E isso trouxe um grande prejuízo para a advocacia, porque a partir do momento que você corta aquela comunicação dos advogados com o tribunal, traz uma grande retenção de informação. Então, o Diário de Justiça eletrônico, ele sempre foi muito utilizado porque é através dele que viabiliza o princípio da publicidade. Entretanto, alguns tribunais hoje, por conta do processo judicial eletrônico, porque a lei possibilita a não utilização, alguns tribunais não estão mandando as informações, as intimações via Diário de Justiça eletrônico. Então, esse é um grande pleito nosso da advocacia, que isso não se acabe, porque, como eu falei, é a forma de conversa do advogado com o tribunal. São duas ferramentas importantes, uma pela celeridade, que é o processo judicial eletrônico, e o outro pelo princípio da publicação, da publicidade, que é o Diário de Justiça eletrônico. Então são duas ferramentas bem importantes. Sim, com certeza. Doutora Ellen,
falando ainda do processo judicial eletrônico. Ele foi criado, né, a lei foi criada em 2011. Em 2013, uma resolução do CNJ determinou que em até 5 anos todos os tribunais do país estivessem trabalhando com o sistema. A gente já está aí vencendo esse prazo em 2018. Isso vem acontecendo. Quais são os principais entraves para a utilização do programa? A gente sabe que uma das principais reclamações da advocacia é com relação às várias plataformas que existem nos estados. Por exemplo, na Bahia, são mais de 11 sistemas para você trabalhar com o PJE. E um advogado, por exemplo, que atua em processos em diversos estados, ele precisa estar se atualizando constantemente. Esse é o maior entrave? Existem outros problemas? Justamente. E foi justamente por essa multiplicidade de sistemas que em 2013 nós, pleito da advocacia, conseguimos junto ao CNJ que eles editassem uma norma que diminuísse essa multiplicidade, que cortasse essa proliferação de sistemas diferentes, porque para o exercício da advocacia é muito complexo. Eu sei lidar com esse sistema, mas eu não sei lidar com aquele. Meu computador serve para esse programa, mas não serve para aquele. Então, através de um pleito do Conselho Federal, inclusive o conselheiro à época alemão, ele foi um dos grandes guerreiros que saiu em frente para que pudéssemos pleitear a unificação dos sistemas. E então, lá em 2013, nós tivemos a edição dessa resolução em que dali estabeleceu-se um prazo de 5 anos para que todos os sistemas migrassem para um único sistema, que eles escolheram e naquele momento deram o nome de PJE. Na verdade, esse é um sistema que chamava CRETA, que é do TRF5. Entretanto, em 2013, ele veio para o CNJ e teve essa resolução, um batismo, para que ele fosse o sistema de unificação. Entretanto, é um sistema que tem muitos defeitos, muitos problemas. De lá para cá já fizemos bastante alterações. A OAB está sempre vigilante em relação a vários pontos, ouvindo toda a advocacia de todo o país, para saber quais os pontos que estão precisando de melhorias, e assim a gente vem pleiteando melhorias junto ao CNJ, porque a gente entende que melhor um sistema que está em fase de adaptação do que vários sistemas. Então é essa hoje a atuação da Comissão de Tecnologia da Informação, aqui do Conselho Federal, dando voz a esses advogados que trabalham com múltiplas plataformas. E já existe um caminho, já está no caminho dessa uniformização? Nós temos hoje podemos falar que 70% dos tribunais já estão implantados com o processo judicial eletrônico. Entretanto, alguns tribunais, eles pediram ao CNJ um prazo maior para vir a essa implantação. Além desses 5 anos. Eles pediram uma flexibilização, tendo em vista a dificuldade que se é de retirar um sistema que tinha e trazer um novo sistema, ou até mesmo porque alguns advogados preferem um sistema que já utiliza naquele estado e não querem migrar para o PJE. É o que eu sempre falo, o sistema bom é aquele sistema que a gente usa. Então, eu vou achar sempre que o sistema que eu já me adaptei, ele é o melhor. Então, é uma tendência dos estados que já utilizam outros sistemas, que nós temos hoje ainda mais de 20 sistemas diferentes. Em 2013, nós tínhamos 47 sistemas. Hoje, nós temos mais de 27 sistemas diferentes. Então, o advogado ele tem uma tendência a falar, não, eu já conheço esse sistema, então eu quero ficar com ele. Mas a ideia é que tenha uma unificação realmente que seja nacional, para que eu, advogada do DF, possa advogar sem ter barreiras em outros estados, que eu possa ir para a Bahia e não me depare com 11 sistemas diferentes. Então, acredito que é um reclame geral da advocacia que é deixe-nos trabalhar. A gente quer trabalhar, ganhar celeridade, realmente traz muitos benefícios, mas a gente quer trabalhar conhecendo aquela plataforma, não tendo surpresas. Porque é importante estar familiarizado, né? Com certeza. A evolução tecnológica caminha a passos largos e nesse percurso, dentre tantos aspectos, estão as relações jurídicas. Diante disso, é fundamental alinhar parâmetros que envolvam direito e tecnologia em ações que convergem com os interesses da sociedade. A doutora Ellen Falcão, vice-presidente da Comissão Especial de Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB e conselheira da OAB-DF, está conosco hoje conversando sobre esse tema. Doutora Ellen, o que a senhora pode destacar do papel do direito nessa sociedade da era informacional? Qual tem sido a relação do direito com o ambiente virtual?
A advocacia, então, ela, apesar da dificuldade que se teve de associação à tecnologia, hoje eu posso dizer que está caminhando a passos largos, porque nós encontramos quais são os reais benefícios, que é a celeridade processual, que realmente tem sido encontrada através do processo eletrônico. Nós temos dados da FGV demonstrando já uma média de 60% de redução dos prazos, da duração dos processos, e também para as grandes operações, porque hoje você consegue ver um juiz do estado da Bahia conversando e trazendo provas e elementos para um juiz do Mato Grosso, e tudo isso dado a possibilidade da tecnologia. É ela quem tem permitido hoje que se faça essa verificação, essa união de informações. Então, em 2 pontos eu vejo como muito importantes o impacto da tecnologia com a advocacia, né, esse encontro, tanto na questão do processo eletrônico, quanto também para a elucidação de fatos que jamais seriam outrora desvendados caso não fosse com a ajuda de questões tecnológicas, né, itens tecnológicos. A senhora citou aí as videoconferências, né? Quando a senhora fala de um juiz conversar com o outro em estados diferentes. A senhora acredita que o Poder Judiciário, os tribunais, eles estão preparados, o suporte está adequado, por exemplo, com relação às videoconferências e outras questões também, questão de internet. A gente sabe que não tem internet em todos os estados do Brasil, isso dificulta para o tribunal, para o advogado. O judiciário está acompanhando esse pique tecnológico? Sim, eu entendo que nós estamos começando. Nós estamos numa fase de mudança muito grande e que então os tribunais nem todos estão preparados com as estruturas para fazer essa questão da videoconferência, mas eu vejo já o start dado por todos eles. Todos estão preocupados com essa questão mesmo de a possibilidade que se tem de implantação da tecnologia e redução de gastos, como é o caso, né, da videoconferência. Temos muitos casos, por exemplo, e a OAB tem acompanhado de perto, a questão de audiências acontecidas ocorridas inclusive via WhatsApp, FaceTime, então os despachos com alguns ministros, alguns juízes via Skype. Então nós temos hoje já vários elementos de tecnologia no exercício da advocacia, né? Então tem trazido um impacto positivo. Os tribunais estão preparados? Eles estão em preparação e nós da advocacia aqui do Conselho Federal temos acompanhado passo e passo para que nenhuma prerrogativa seja violada. Então é uma fase de mudança, nós que estamos advogando neste momento estamos passando por uma grande alteração de forma de atuação, mas nós temos ali ao lado, estamos ao lado para poder evitar qualquer tipo de perda de direitos ou anulação de prerrogativas. Com relação à questão das prerrogativas, dentro desse contexto de inovação tecnológica, já teve algum fato importante e desafiador para a advocacia? Sim, nós temos vários pontos ainda a enfrentar. Por exemplo, em relação ao processo eletrônico, que ele seja unificado. Essa é uma grande dificuldade, que hoje, inclusive, temos uma outra proposta, que é a edição do escritório digital. Escritório digital é como se fosse um protocolo único em que você pode peticionar dentro dele petição de qualquer tribunal, independente se é trabalhista, se é federal. Então essa central única de recebimento de petições, independente inclusive do sistema, se é PJE, se é SAGE, se é PROC, seria uma outra solução. Então nós estamos nesse momento de final de prazo da conclusão, né, da implantação do PJE, mas também aparecendo essa nova modalidade, que seria aqueles que ainda não fizerem, que eles possam já participar desse grande escritório digital, porque a intenção é que então 100% dos tribunais adiram, para que você possa peticionar e ter uma única central, porque aí o advogado ficaria com uma única forma de peticionamento, independente dos vários sistemas que tivéssemos, né? Seria mais prático, né? Seria mais prático. E, além disso, nós temos também acompanhado com uma certa conservadorismo a questão dessas audiências feitas via aplicativos, porque tudo é muito novo e tecnologia ela é passível de deturpação,
você tem os hackers, tem muitas questão de invasão, de segurança, então a gente dá um passo à frente, entretanto com muita ressalva, com uma retaguarda. Então a gente, né, não entra de uma vez, estamos em fase de observação. E os tribunais também estão assim. Então, o que a gente não pode aceitar é que um tribunal venha e determine uma única forma, por exemplo, de despachar com o magistrado. Tem alguns tribunais que estavam colocando tão somente através de Skype. Isso a gente não concorda. Ele pode estar ao lado, mas não deve ser a única. Assim como a questão das intimações via WhatsApp, né, que nós já temos, tem logrado êxito. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça implantou essa intimação para os juizados especiais e deu um resultado muito bom, porque o horário que os oficiais de justiça vão às casas das pessoas para fazer as intimações é o horário que elas estão trabalhando. Então era muito comum não encontrar essa pessoa. E não é que a pessoa estivesse ocultando, nada disso. Na verdade é porque não havia ninguém na casa, na residência. Então, a partir do momento que a parte, ela tem que falar que aceita ser intimada via WhatsApp, a partir do momento que ela aceita isso, então, essa comunicação, o prazo, tudo chega na celeridade processual. O processo se torna bem mais curto e trazendo uma justiça mais efetiva, né? Porque a justiça, ela pronta, ela, em um prazo razoável, ela se torna uma justiça melhor. Que é o que todo mundo espera, né? Sim. O direito digital se destaca pela atualização de normas garantidoras de direitos e deveres no ambiente virtual, como o novo Marco Civil da Internet e a Lei Carolina Dickmann, que fez algumas alterações no Código Penal brasileiro e tipificou crimes de natureza online e delitos informáticos. Nós estamos conversando hoje com a vice-presidente da Comissão Especial de Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB e conselheira da OABDF, doutora Ellen Falcão, e vamos destacar esse assunto agora. Doutora Ellen, o Marco Civil da Internet ele entrou em vigor em 2014 para regular direitos e deveres de uso ali no ambiente virtual e determinou também as diretrizes de atuação do Estado dentro desse ambiente. O conteúdo dessa lei ele tem norteado e colaborado positivamente para a aplicação do direito dentro desse mundo virtual? Tem regido da melhor forma essa relação? A sociedade ela tem se beneficiado disso? Sim. O Marco Civil da Internet, desde o começo, ele é inovador. Ele veio, na verdade, de expressões populares que reclamavam por uma normativa em relação às questões atinentes à internet. Então, eu entendo sendo uma norma importantíssima, que inclusive o Brasil é um precursor em relação a normatizações de dados da internet, nós servimos de referência para todo mundo. E o Marco Civil da Internet ele trouxe essa questão de garantir a privacidade, trazendo elementos em que a justiça, os juízes pudessem preservar dados. Então, eu entendo que com a edição do Marco Civil, tornou mais fácil a questão de ajuizar ações com regras, com normas atinentes a questões como, inclusive, pornografia de revanche, difamação, calúnia na internet. Então, é através do Marco Civil que hoje a advocacia atua, né, fazendo requerimentos, pleitos, quanto a esses crimes da era digitais. Foi um norte importante. Foi, justamente. Uma outra norma de destaque nesse assunto foi a edição da Lei 2.737 de 2012, que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, em referência a uma situação que a atriz viveu. Ela teve seu computador invadido, né, e teve fotos e conversas divulgadas na internet sem autorização. Essa lei ela ajudou na tipificação de crimes online. O que a gente pode destacar da lei? Essa lei, na verdade, era também uma pretensão já antiga, no sentido em que ela tipificava a invasão do hardware, da parte física, dos celulares, dos computadores. Então, eu entendo que ela tem a sua importância, sim, só que a gente sempre ressalva que a tecnologia ela anda mais rápido que a parte legislativa. A gente não pode querer legislar para todos os tipos de inovação que se tem. Porque
porque senão nós não vamos parar mais de trabalhar. O legislativo vai ficar apenas por conta de trazer normas para serem correspondentes na área legislativa. Então, nós assim, entendemos que devem haver normas como é o Marco Civil da Internet, que ele é mais genérico, é uma coisa mais aberta e que dá para se aplicar em diversos casos, mas também tem o seu valor a Lei Carolina Dickmann, né, que até então não havia esta previsão tão específica para a invasão de hardware. Nós temos também uma dificuldade, tanto do Marco Civil da Internet, como aqui da Lei Carolina Dickmann, que nós temos hoje muitas proposições de alterações. Por exemplo, existe uma tentativa de se retirar um ponto positivo da lei, que é a questão de, hoje, uma pessoa ofendida na internet, ela pode notificar o site pessoalmente, ela não precisa nem mais do advogado, ela pode solicitar a retirada de algum dado, alguma informação que seja constrangedora a ela, como imagens, né? Existe toda uma característica. Entretanto, existem pedidos de alteração para que isso só se dê através de EMILAT, que seria a alteração do artigo 11 do Marco Civil da Internet, que então deveríamos fazer solicitações a entidades, órgãos daqueles que estão no exterior. Então, existem pedidos de alteração da norma que nós não concordamos, que vem a fragilizar, assim como existem essas modalidades, esses pedidos de que seja alterado, coisas para trazer mais eficiência. Então, eu só deixo claro que essa tentativa de alterações legislativas, muito focada na questão de elementos computacionais, da internet, é bem complexa, porque a legislativa não vai acompanhar a inovação. É como se ficasse enxugando gelo. Justamente, porque você faz uma forma de atuação, uma norma que se restringe à forma de acesso. Aí, após já legislado aquilo, se muda qual vai ser a forma de acesso, se dá por outra via. Imagina se nós quiséssemos encontrar legislações para atuação na Deep Web, por exemplo. E olha que hoje já tivemos uma inovação legislativa que eu entendo muito benéfica, inclusive houve uma grande operação que prendeu vários pedófilos, porque hoje, aí sim, uma alteração muito positiva. Existe uma norma que possibilita, que através do juiz, o magistrado tem que deferir, a atuação de policiais civis dentro da Deep Web, como se fosse uma pessoa usando uma máscara. Então, a gente também tem que dar evolução e instrumentos para que a investigação possa acompanhar esse tipo de crimes, porque hoje a internet possibilita várias formas de atuação, benéficas e maléficas. E nós sabemos que é preciso coibir o uso maléfico da rede, até mesmo para que a gente possa usufruir melhor a parte benéfica da rede. Vamos falar um pouco agora, doutora Ellen, de normatização internacional. A partir desse ano, todos os países da União Europeia, eles vão ter uma única regulamentação de proteção de dados dos cidadãos. É uma lei bem rigorosa e a ideia é conter o avanço do cybercrime. Eu queria ver com a senhora 2 pontos. Embora essa nova proteção ela seja limitada à Europa, essa regulamentação ela vai trazer grandes mudanças da forma como lidamos com segurança da informação aqui no Brasil, por exemplo? E o processamento de dados de cidadãos europeus por empresas que não estão na Europa é um ponto de atenção que deve ser avaliado e pautado aqui no Brasil? O grande foco dessa norma é a proteção dos dados, é a privacidade da pessoa comum, porque a gente tem visto vários abusos hoje e a União Europeia ela veio atuar nisso aí porque nós estávamos com várias normas diferentes e não tinha essa unificação. Então, por isso que reuniram essas normas, trouxeram o que era de melhor e eu acredito que ficou realmente um marco também regulatório muito bom e que sim, vai ter, por mais que seja uma norma restrita à União Europeia, os grandes provedores, sites que nós utilizamos, eles também estão implantados na União Europeia. Portanto, a mudança que eles fazem para lá, obviamente, chegarão para cá. Por exemplo, vou falar do Facebook. O Facebook ele teve que se adaptar a uma norma para a União Europeia. Entretanto, o Facebook ele está em todo o mundo.
Ou seja, para todo o mundo, ele já está recebendo essas alterações positivas da DPI-BR. Então, ela é uma norma que vem para somar. A proteção de dados hoje ela é necessária, porque realmente está se dando um valor muito grande à questão dos dados da pessoa hoje. Nós temos os dados cadastrais, que é um exemplo que está sendo vendido, sem nós ficarmos sabendo disso, que é uma coisa que é penalizada, assim como os dados sensíveis, que seria, por exemplo, a digital, qual o tipo de doença que eu posso ter ou não. São dados que, uma vez montados, têm um valor muito alto no mercado. Portanto, essa norma vem para coibir esse uso, né, desde que a pessoa, eu não autorizo a abertura dos meus dados, então eu quero estar segura de que aqueles dados não serão usados em nenhum lugar. Então, acredito que é uma norma muito boa, ela vai ter está tendo impacto em todo o mundo, e aqui no Brasil também, apesar de não ter a vigência aqui, se por acaso uma pessoa da União Europeia estiver no país, ela também terá vigência. Então, acaba que todos terão que se adaptar. Todas as empresas que trabalham com provedores, sites, terão realmente que se adaptar. Doutora Ellen, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria que a senhora falasse um pouco do trabalho da comissão para essas situações que a senhora falou aqui, de solução de problemas para a atuação da advocacia, para o andamento do processo. Como que a Comissão de Tecnologia da Informação tem trabalhado, qual tem sido o foco de atuação para essas questões que são relevantes para a advocacia relacionadas ao processo digital, ao direito digital? Olha, quando da edição da Resolução 185 pelo CNJ, nós pleiteamos que tivesse um comitê gestor para aquele tribunal, ao CNJ, para implantação, com participação da advocacia, bem como isso fosse replicado em todos os tribunais do país. Portanto, nós hoje, do Conselho Federal, a gente pede que se replique em todos os estados, estamos dentro desses comitês gestores, a todo momento trazendo problemas que devem ser solucionados, prerrogativas que estão sendo desrespeitadas e buscando soluções. Então, a maior função da comissão hoje é representar a advocacia nesses comitês, solicitando melhoria no peticionamento eletrônico, para que não haja a falta de acesso à justiça. Eu fico muito triste quando um advogado já idoso me procura e fala: doutora, com o processo eletrônico eu vou parar de advogar. E é para isso que a gente trabalha, a comissão trabalha para que nenhum advogado saia do seu ofício por conta do processo eletrônico, que ele seja sim uma ponte para a advocacia e o tribunal e jamais uma barreira. Então, a comissão, ela hoje trabalha muito, todos os membros trabalham nos seus estados e também aqui, por exemplo, aqui nós temos no CSJT, temos do CNJ, do STJ, do STF, então é uma participação tanto no âmbito nacional quanto nos âmbitos estaduais de pleitos mesmo sendo feitos para a melhoria das condições do peticionamento eletrônico para o advogado. Então tem sido um suporte importante para a advocacia. Muito, muito, até porque o que mais tem sacudido a advocacia ultimamente, o advogado do dia a dia, aquele mesmo que vai para os fóruns, é o processo eletrônico. Então a gente tem uma guerra travada com essa questão de não ser uma barreira. O processo eletrônico veio para facilitar. E enquanto ele não estiver sendo uma plataforma como nós queremos, porque ela ainda não está pronta, é um avião sendo construído em pleno voo. Colocaram os advogados para atuar em laboratórios. Na verdade é isso. Então a gente caiu mesmo para dentro dos tribunais, tanto a comissão do Conselho Federal como as comissões de tecnologia da informação estaduais, que têm uma atuação muito forte nesses comitês gestores dos tribunais, para que faça essa melhor condução da implantação do processo eletrônico. E a gente espera que consiga se uniformizar e ter sucesso, né, nesse processo. Sim, realmente essa a nossa missão. Doutora Ellen, muito obrigada pela sua participação hoje no programa. Eu que agradeço a participação. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.